Então, vamos voltar lá, começando a gravação aqui. A gente está começando a falar das bases, tá? Obrigado por lembrar aí. Então, eu tenho aqui, ó, a hidroxila, tá? Que sempre vai ser um ânion monovalente, tá? E essa hidroxila vai estar ligado normalmente ao metal. Tem uma exceção apenas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O que acontece? Eu tenho aqui o metal ligado à hidroxila e aqui, nesse pezinho da hidroxila, viria um xizinho. O que seria esse xizinho aqui? Seria o número de hidroxilas que vai indicar o número de oxidação desse metal. Ou seja, cada hidroxila que tiver aqui nessa fórmula dessa base indica exatamente a carga do metal, tá? Então, ó, se tiver uma hidroxila, o nosso metal é mais um. Duas hidroxilas, mais dois. Três, mais três e quatro, mais quatro. Pode ter cinco? Não. Não existe uma base que tenha cinco hidroxilas. Depois eu vou até falar de uma dúvida que uma aluna teve comigo no decorrer dessa semana. Eu vou falar com vocês o que aconteceu. Tá, beleza? Até aqui, pessoal, tudo bem? Ó, sempre, não pode esquecer, não pode errar isso. Não existe OH2 menos, OH3 menos e não existe OH positivo, tá? É sempre OH menos, beleza? E vai ser um metal ligado à hidroxila. Tem uma exceção que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, dissociação das bases. Tem gente que tem dúvida nisso. Cara, a gente que vai fazer vestibular, a gente não pode ter. Olha aqui. Eu tenho aqui uma hidroxila. Então, vai liberar um OH-. Eu tenho aqui duas hidroxilas. Então, vai liberar dois OH-. Olha aqui, repara que a carga ela não sofre alteração. Não posso errar isso. Tá? Repara que aqui eu tenho três hidroxilas, três OH-. Não escreve agora, olha para cá. O número de hidroxilas é o número de OH-, e também vai ser a carga do cátion. Não erra isso. Cada hidroxila que sai está levando um elétron com ela. Então, está deixando o metal positivo. Como é que eu tive uma hidroxila? Se liga, saiu um OH e levou um elétron. Então, aqui perdeu um elétron, cátion monovalente. Como aqui eu tenho duas hidroxilas, saíram dois OHs, cada um levando um elétron, saíram dois elétrons. Então, esse cara é um cátion bivalente. Como aqui eu tenho três hidroxilas, saíram três elétrons, ok? Cada hidroxila levou um, então esse cátion é trivalente. Ou seja, galera, não tem o que pensar. Olha aqui, ó, tem três. Então aqui é 3 mais e aqui são 3 OH-. Não interessa qual é o metal. Sempre o número que tiver aqui é o que vai para a carga do cátion, é o mesmo número, e vai ser o número de hidroxilas liberadas. Faz sentido para todo mundo ou alguém se perdeu nessa explicação aqui? Fala para mim. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Beleza, beleza. Então, galera, ó, aqui eu tenho a dissociação. Espera aí. Lembra para mim, qual é a diferença de dissociação e ionização? Alguém pode me falar? O que é uma dissociação, o que é uma ionização? Não tem problema se errar, cara. Alguém pode me dizer? Ionização é de ligação covalente? Exatamente. A ionização ela acontece quando eu tenho a ligação covalente. A ligação covalente é quebrada e eu formo íons. Então, tem uma ionização. A dissociação ela acontece em compostos que já fazem ligação iônica. Afinal de contas, é um metal ligado ao oxigênio. Então, é metal e a metal. A ligação predominante aqui, ela vai ser a ligação iônica, tá legal? O caráter iônico aqui, ele é bem acentuado. Tudo bem, galera? Então, ó, dissociar é separar íons, ionizar é quando eu tenho uma ligação covalente e essa ligação covalente é quebrada, produzindo íons. Alguém não entendeu essa explicação? Tá tudo bem? Posso seguir? Beleza, né? Bom, galera, o que acontece? Bases, aqui eu tenho uma relação entre base solúvel e quanto à força, tá?
Isso aqui está relacionado diretamente à família em que ele se encontra na tabela periódica, tá? Então, ó, base solúvel e parcialmente solúvel, essa galera aqui, elas vão ter um grau de dissociação elevado, ou seja, vai liberar muito OH-. Pessoal, eu preciso que vocês entendam que isso aqui é uma setinha de equilíbrio, não é só com um sentido não, tá? Existe um equilíbrio porque isso aqui está em solução aquosa. Então, olha só, existe um percentual que vai liberar OH-. Só que existe também um percentual que não libera, que permanece aqui. O que eu quero que vocês se lembrem? Quanto maior for esse grau de dissociação, quer dizer, maior vai ser a capacidade de liberar OH-. Então, mais forte vai ser a base. Preste atenção. O que é uma base? Uma base é uma substância que libera OH-. Se eu tenho uma base que tem alta tendência de liberar OH-, então eu tenho uma base forte, tá? Agora, se eu tenho uma base praticamente insolúvel, galera, não tem que estar em meio aquoso, tem que estar dentro da água. Se ela é praticamente insolúvel, a compatibilidade dela com a água é muito pequena. Então, ela vai dissociar pouco. Por isso, ela vai ser classificada como uma base fraca. Então, galera, olha só. Repara, eu não falei em quantidade de hidroxilas. Eu não falei isso, tá? Eu estou falando apenas da tendência que essa base tem de liberar o OH-. Se tem uma hidroxila, duas, três, não interessa, tá? Me interessa é o metal. Presta atenção aqui agora. Olha o que acontece aqui quando eu estou trabalhando o metal. O sódio, ele é um metal alcalino, ou seja, elemento da família 1A. Presta atenção agora. Se ele é da família 1A, ele está muito na esquerda da tabela periódica. Se ele está muito na esquerda da tabela periódica, ele é muito eletropositivo. Ou seja, tem uma alta tendência de perder elétron. Ele está desesperado para dar o elétronzinho dele. Beleza? Ele quer muito dar o elétronzinho dele. Cara, se ele já quer dar o elétron, ele facilmente libera a hidroxila, porque ele já vai dar o elétron para ele. Ou seja, se o metal for muito eletropositivo, ele tem uma alta tendência de perder o elétron, liberando para o meio a hidroxila, deixando o meio muito básico. Então, base forte. Na família 1A, todo mundo vai produzir base forte. Tem um alto grau de ionização. Esse grau de ionização é maior do que 50%, tá? O cálcio, ele está na família 2A, o NOx dele é mais 2, por isso que ele tem duas hidroxilas na fórmula. Olha aqui, ó, NOx mais 2, duas hidroxilas. NOx mais 3, três hidroxilas, tá? Então, olha lá. O cálcio, ele está na família 2A. Para e pensa. Ele é tão eletropositivo quanto o metal alcalino? Não. Mas ainda assim é classificado como base forte, porque o grau de ionização, de dissociação dele, ele vai ser elevado, tá? Ou seja, ele vai dissociar muito, tá? Não tanto, preste atenção, não tanto quanto o metal alcalino, mas também dissocia muito, tá? Então, aqui eu também tenho uma base classificada como base forte, tá? Já o alumínio, cara, o alumínio está lá na direita, está na família 3A. Ele está lá na direita da tabela. Ele é muito eletronegativo, ou seja, ele é pouco eletropositivo. Então, ele tem dificuldade de liberar o elétronzinho dele. Se ele tem dificuldade de liberar o elétronzinho dele, ele tem dificuldade de liberar a hidroxila para o meio, deixando o meio com poucas hidroxilas, ou seja, deixando o meio pouco básico, tá? Então, galera, a força de uma base não está relacionada à hidroxila. A hidroxila está puxando com a mesma força. O oxigênio tem uma eletronegatividade fixa, está puxando. A força da base está relacionado ao metal que está com a disponibilidade ou não de dar o elétronzinho. Quanto maior for a tendência de perder o elétron, maior a tendência de liberar o H-, deixando o meio mais básico. Quanto menor a tendência de liberar o elétron, menor a tendência de liberar o H-, deixando o meio pouco básico. Isso, todo mundo conseguiu entender o meu raciocínio? Eu falei rápido demais, todo mundo acompanhou? Beleza?
Beleza. Então, quanto maior... Desculpa. Quanto maior a eletronegatividade, menor o grau de dissociação. Perfeito. Para a base, sim. Quanto maior a eletronegatividade do metal, mais difícil de liberar o H. Porque a eletronegatividade, capacidade de puxar o elétron. Tá? Se ele é muito eletronegativo, ele está puxando. Então, a hidroxila tem dificuldade de arrancar esse elétron dele. Por isso, fica pouco básico. Faz sentido? Faz. Beleza. Agora, olha só. Se isso aqui for um equilíbrio, imagina agora a setinha do equilíbrio aqui, tá? Para a direita e para a esquerda. O que acontece? Aqui, como eu tenho uma base forte, tanto aqui quanto aqui, a minha dissociação ela é alta. Então, eu tenho muito produto sendo formado. O meu equilíbrio ele tende a se deslocar para a direita, beleza? No sentido do produto. O que faz com que a constante de equilíbrio seja alta. Lembrando que constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Tudo bem? A gente vai ver isso tudo, relaxa. Como eu tenho uma formação de produto alta, eu tenho um Kb, que é uma constante da dissociação das bases, alto também. Então, eu tenho uma base forte. Agora, esse cara aqui não. Esse cara aqui, eu tenho um átomo muito eletronegativo, um metal muito eletronegativo, então ele tem dificuldade de liberar o H-. Então, a tendência dele é ir para o sentido inverso da equação. Então, eu tenho o maior percentual aqui. Tá? Então, galera, se eu tenho pouco produto, então eu tenho pouco produto e muito reagente. Meu Kb acaba sendo baixo. Ou seja, se o Kb é alto, quer dizer que eu tenho uma base forte. Beleza? Depois eu vou falar do Ca do ácido e depois eu vou destrinchar tudo isso lá no equilíbrio. Tá? Então, galera, olha só. Se ele desloca o equilíbrio para a direita, libera muito OH-, então base forte. Isso acontece quando o metal é muito eletropositivo. Se eu tenho um metal muito eletronegativo, ele tem dificuldade de liberar esse OH. Então, o equilíbrio tende a se deslocar para a direita. Então, eu tenho pouca hidroxila, base fraca. Tá? Agora, olha aqui. Quais são as bases fortes? Família 1A e família 2A. Deixa eu abrir uma tabela periódica aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que mostrar um negócio para vocês. Tabela periódica. Alcides, rapidinho. Você pode só repetir a relação do Kb que você falou? Maior Kb o quê? Posso. Deixa só eu abrir isso aqui. Eu não consigo aumentar. Tem que aumentar isso aqui. Bom, o que acontece? Voltando lá para a gente ver o que eu estava falando. Aqui. O que acontece? Lembra quando você viu o equilíbrio químico? Quem que falou comigo? Inara. Foi Inara. Olha só, lembra quando você viu o equilíbrio químico? Todo equilíbrio é sempre o quê? Produto sobre reagente. Tudo bem? Tudo bem. Lembra disso? Então, é produto sobre reagente. Ou seja, todo mundo que está na direita fica em cima. Todo mundo que está na esquerda fica embaixo. Beleza? Sempre isso. Aham. Tá. Então, se eu tenho uma base forte, quer dizer que eu tenho um produto aqui grande. Eu tenho muito do ionizado, tá? Muito dos íons. Então, eu tenho um produto grande. E um reagente pequeno. Concorda comigo? Quando eu fizer essa divisão, um número grande dividido por um número pequeno vai me dar um valor grande. Concorda? Sim. Aí. Tá. Agora, olha isso aqui. Eu tenho uma baixa dissociação. Então, eu tenho pouco produto. Eu tenho um valor pequeno no produto e um valor grande no reagente. Na hora que eu aplicar na fórmula produto sobre reagente, eu tenho um valor pequeno dividido por um valor grande, que vai me dar uma constante pequena. Conseguiu acompanhar? Aham. Beleza. Ou seja, como que eu vejo isso? Só olhando as constantes. Quanto maior a constante de ionização, né, que pode ser para ácido, para base, né? Quanto maior a constante de ionização, mais forte
é o hidrólito, tá? Ou seja, a parte que vai dissociar, que vai produzir íon. Quanto menor a constante de ionização, mais fraco é o hidrólito, menos íons eu tenho no meio. Faz sentido? Entendi. Beleza. Alguém quer que eu repita isso? Alguém não acompanhou o meu raciocínio? Eu sei, Tainá. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a formulazinha. E a gente vai conseguir ver melhor. Vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui. Alcides, você também pode só explicar, porque nessa fórmula às vezes tem que elevar o NOx, não é? Alguma coisa assim, elevar, tipo... Pode explicar isso, que às vezes eu me confundo o que tem que elevar. Eleva ao coeficiente, é porque vem da fórmula da velocidade. Eu vou explicar a fórmula detalhado quando eu falar dessa parte. Primeiro eu tenho que falar de cinética, para depois entrar no equilíbrio. Entendeu? Primeiro, mas aí eu tenho que falar passo a passo, senão vai confundir. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Opa, tem alguém... Beleza. Bom dia, Milena. Eu odeio como você fala. De Word. Olha só. Toda constante de equilíbrio, Tainá, ela vai ser produto sobre reagente. Lembra disso? Lembro. Beleza. Não importa se é Ka, Kb, Kc, Ki, é sempre produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Beleza. Quando eu estou falando da base, eu tenho uma constante das bases. É o Kb. Se for ácido, Ka, né? Beleza. Todos eles se encaixam no Ki. O que acontece? Eu tenho produto sobre reagente. Volta lá no PowerPoint. Aqui. Se eu tenho, olha lá, se eu tenho uma dissociação muito grande, eu tenho muito produto e pouco reagente. Concorda comigo? Sim. Então, ó, quando eu aplicar isso, eu tenho muito produto e pouco reagente. Então, ó, o reagente aqui, olha o que acontece. Se eu tenho um produto muito grande, o que acontece matematicamente, Tainá? Quer dizer que eu tenho um Kb grande também. Concorda comigo? Porque matematicamente é assim que a gente vai trabalhar. Se eu tenho muito... Olha a matemática. Se eu tenho um número grande dividido por um número pequeno, quer dizer que essa constante ela vai ser grande. Ou seja, se eu tenho muita hidroxila no meio, eu tenho um meio muito básico, e a constante de basicidade, constante das bases, é grande. Acompanhou isso? Sim, acompanhei, entendi. Beleza. Se eu fizer a mesma coisa agora, só que ao contrário, se eu tenho muito reagente e pouco produto, quer dizer que, ó, quando eu dividir, eu tenho um Kb pequenininho. Acompanhou? Aham. Então, o que eu quero que vocês entendam? Qualquer questão que aparecer para vocês, que seja uma relação de constante, o que for a maior constante quer dizer que foi aquela que produziu mais. Ou seja, a que me deu mais produto, a que produziu mais íon. É isso que vocês têm que acompanhar. Beleza? Sempre isso. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, galera, eu posso afirmar com certeza, que a constante do hidróxido de sódio é maior do que a constante do hidróxido de cálcio, que é maior que o hidróxido de alumínio. Porque a dissociação aqui é quase 100%. Tanto que, quando você faz exercício, você considera, para metais alcalinos, uma dissociação de 100%. Tá?
Muitas das vezes você tem lá, eu tenho uma concentração de 0,1 molar desse cara. Vai produzir 0,1 desse cara e 0,1 desse. Você desconsidera o que fica. Por quê? É muito pequeno, é muito pouco o que não consegue. É quase 100% disso produzindo os íons. Já aqui, não. Aqui, eu já tenho uma dissociação grande, mas não tão grande, porque o cálcio é da família 2A, não é tão eletropositivo quanto. Então, eu acabo tendo uma dissociação menor. Aqui a gente calcula uma coisa chamada alfa, que é o grau de dissociação. A gente vai ver isso mais para frente. Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Beleza, né? Agora, tem um detalhe quanto à força das bases, que ela é o seguinte. Aqui, na minha tabela periódica, essa está muito pequena. Mas, ó, todo mundo enxerga aqui, ó, o berílio e o magnésio. Na família 1A, todo mundo vai ser base forte, tá? O lítio é o menos forte de todos, tá? Menos forte, ele já nem é... Assim, tem briga para dizer se ele é forte ou não. Porque ele é pouco eletropositivo. À medida que você desce, o número de camadas aumenta. Fica cada vez mais difícil do núcleo segurar o elétronzinho. Então, o frâncio vai ser a base, né? O cara mais eletropositivo, então acaba produzindo a base mais forte, tá? Bom, já o berílio e o magnésio na família 2A, eles já não são considerados bases fortes, tá? Hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio são bases fracas. Tanto que o magnésio você faz uma coisa chamada leite de magnésia, tá? Que é uma base fraca. Você não pode beber nada que seja com base forte. Senão você vai beber isso e nunca mais bebe nada na vida. Tá? Beber hidróxido de sódio, soda cáustica, você não vai fazer isso. Mas olha só, o hidróxido de magnésio, né, que é uma solução de leite, o leite de magnésio é uma solução de hidróxido de magnésio, dá para você beber, que serve para você diminuir a acidez estomacal provocada pelo ácido clorídrico. Tá? Então, ó, todo mundo aqui é forte, o lítio não tanto, mas ó, todo mundo forte. Aqui na família 2A, todo mundo forte, menos o berílio e o magnésio, são fraquinhos, tá? E se não for da 1A ou da 2A, os outros metais, eles são formadores de bases fracas. Todo mundo acompanhou o que eu fiz? Volta lá. Então, olha o que está falando esse slide aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, base solúvel, parcialmente solúvel, família 1A ou família 2A, parcialmente solúvel, possui um elevado grau de dissociação, ou seja, bases fortes. Na família 2A, menos o berílio e o magnésio, são os dois primeiros, tá? Agora, como que eu sei que ele é parcialmente solúvel? Galera, imagina o sódio. A coisa que a gente vê no nosso dia a dia que tem sódio é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Se você pegar o cloreto de sódio e jogar na água, você tem uma solubilidade boa. O sal ele dissolve bem na água, né? Tanto que se você pegar um pouquinho de sal, né? Joguei lá 1 quilo de sal no quintal. Quando chover, aquele sal ali, se não for todo, ele vai quase todo, ou seja, ele é muito solúvel, dissolve bem, tá? Agora, o cálcio, que é um metal alcalino terroso, ele não é tão solúvel. Por exemplo, o gesso. O gesso, ele é o sulfato de cálcio, tá? Se alguém quebrar o braço, né? Se alguém quebrar o braço, pode tomar banho. Se molhar o gesso, cara, se molhar o gesso, você vai ter uma certa agressão da água no gesso, tá? Mas não vai se dissolver, como, por exemplo, o sal de cozinha. Existe solubilidade? Existe, mas não é tão grande quanto a de um metal alcalino. Lembrando que os elementos que se encontram na mesma família possuem características semelhantes. Eu estou usando o sódio, mas todo mundo da 1A se comporta igual. O cálcio, mesma coisa. Agora, galera, olha os outros metais. Alumínio, chumbo ou os metais de transição, zinco, prata, ouro, cobre. Se jogar na água, vai dissolver? Não, cara, não vai dissolver. A gente diz, então, que é o quê? Praticamente insolúvel. Se tem baixa compatibilidade com água, quer dizer que tem dificuldade em liberar OH em meio aquoso. Então, tem baixo grau de dissociação. Então, a gente considera como bases fracas. De novo, família 1A, todo mundo forte.
Família 2A, todo mundo forte, menos berílio e magnésio. Lembrando que 1A é mais forte que 2A. Tá? Família 1A, todo mundo solúvel. Família 2A, todo mundo com uma solubilidade considerável. Beleza? Eles possuem um grau de dissociação elevado, então são classificados como base forte. Tem grande tendência de liberar OH. Tá? Percentual aí, pelo menos, chegando a 50%. Família 1A, tudo muito próximo de 100%. E, se não for da 1A ou 2A, é sempre base insolúvel, tá? E com baixíssimo grau de dissociação. Sempre vai produzir bases fracas. Nunca chega nem a 5%. Ou seja, para cada 100 desse cara, nem 5 liberam OH-, tá? Nem 5 liberam OH-. E isso aqui, cara, só para você enxergar, é o melhor dos mundos. Normalmente, esse cara libera só uma hidroxila, tá? Quando a gente falar da força das bases lá na constante de equilíbrio, eu vou mostrar para vocês que a primeira dissociação é mais forte que a segunda, que é mais forte que a terceira, tá? Mas é mais para frente que a gente vê isso, tá? Então, ó, se for da 1A, é forte. 2A é forte, menos berílio e magnésio. Se for qualquer outra família, é sempre fraco. 1A solúvel, 2A pouco solúvel e o restante é insolúvel. Alguém quer fazer alguma pergunta disso ainda? Fala para mim. Isso que você falou da primeira ionização, da segunda tem a ver com aquela parcial e total, né? Que eu tinha te perguntado, ou não? Sim. Tem a ver. Tem a ver também. Por exemplo, o ácido carbônico, que é o que mais aparece, ele tem 2 hidrogênios. Nesses 2 hidrogênios dele, ele já é fraco, ele já vai ser um ácido fraco. A gente considera só a primeira ionização dele, a segunda não. Muitas das vezes você vai ver em alguns livros, né, em algumas situações, falando que o ácido carbônico, mesmo tendo 2 hidrogênios, ele só consegue liberar um, porque a segunda é sempre muito mais fraca. O primeiro já é difícil, porque ele é fraco, o segundo é mais difícil ainda. Aí você acaba tendo aí os chamados sais ácidos ou sais básicos, porque você ainda tem hidroxila ou hidrogênio no sal, beleza? Que aí você tem uma neutralização chamada parcial. Tudo bem, Sara? Aham, obrigada. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui? Bom, aqui eu tenho classificação, tá? Olha lá. Por número de hidroxilas. Aí eu tenho monobase, dibase, tribase, eu posso ter até tetrabase. Posso ter até 4, tá? Então eu posso ter monobase, dibase ou até tribase. Que aqui eu tenho os exemplos, que são exatamente os que estão lá em cima, tá? Tetrabase mais conhecido é o hidróxido de chumbo 4, que a gente vai ver. Ele de vez em quando aparece no vestibular, fica de olho nele. Alcides, eu não posso ter pentabase? Não posso. Foi exatamente o exemplo que uma aluna veio me perguntar essa semana do outro colégio. Falou o seguinte: Alcides, me deu aqui o bismuto. O bismuto, ele tem 3 hidroxilas, né? Mas não era, como ele tem NOx variável, eu não tinha que indicar essas 3 hidroxilas? Tinha. Só que tem um detalhe, o outro NOx do bismuto é mais 5. Alcides, eu tenho que decorar o NOx? Não, não tem. Os que tem que decorar são aqueles que eu falei para vocês, tá? Não aparece em vestibular número de oxidação, você não tem que gravar mais muita coisa, pouquinha coisa hoje, tá? Então, assim, o bismuto, ou ele vai ser mais 3 ou ele vai ser mais 5, ele é da família 5A, tá? O que acontece? Se tem NOx mais 5, quer dizer que não forma base. Por quê? Se o cara tem 5 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 3. Então, ele vai compartilhar 3 elétrons, tá? Então, se ele tem 5 para 8, faltam 3. Então, ele não vai querer perder 5. Aí pensa, poxa, se ele tem 1, o que é mais fácil? Ganhar 7 ou perder 1? É mais fácil ele perder 1. É o que está acontecendo aqui, com monobase. Beleza. Se ele tem 2, é mais fácil ele perder 2, que é da família 2A. Se ele tem 3, é mais fácil perder 3. E se tem 4 igual chumbo, tanto faz ele perder 4 ou ganhar 4. Tá? Agora, se ele tem 5, não. Se ele tem 5, para 8 faltam só 3.
Então, ele está desesperado para ganhar 3 elétrons, para ficar com o octeto dele fechado. Por isso que não existe pentabase, não existe. Tá? O máximo que eu tenho é monobase, dibase, tribase, ou até tetrabase. Pentabase não existe. Tudo bem, galera, até aqui? Tranquilo, né? Vamos lá. Olha a solubilidade aqui, ó. Aqui eu tenho metais alcalinos, família 1A, todo mundo solúvel. Família 2A, eu tenho a galera aí, ó, pouco solúvel, tá? E os outros, eles são praticamente insolúveis. É só pensar, cara, alumínio, zinco, ouro. Se não for metal alcalino ou metal alcalino terroso, família 1A ou 2A, sempre vai ser insolúvel, tá? Então, olha lá. Base solúvel quer dizer que tem o grau de dissociação elevado, tá? Quanto maior a solubilidade, maior é a compatibilidade com água, então ele dissocia mais, então libera muito hidroxila, libera a hidroxila com facilidade, deixando meio básico, por isso que é base forte. Praticamente insolúvel. Então, cara, tem baixíssima compatibilidade com água, então ele tem dificuldade de liberar o H-, deixando meio pouco básico, foi tudo que a gente viu no anterior. Alguma dúvida aqui? Posso seguir? Tranquilo, né? E esse cara? Esse cara tem um detalhe, galera, porque quando a gente estava falando aqui no anterior, olha aqui, se liga, base solúvel, base forte. Base insolúvel, base fraca. Ou seja, então se é solúvel, é forte. Se é insolúvel, é fraca. Sempre? Não. Hidróxido de amônio, NH4OH, tá? O hidróxido de amônio. Galera, o hidróxido de amônio, primeira coisa, é a única base, é a exceção de tudo, tá? É a única base que não é formada por metais. Só tem a metal aqui, tá? Nitrogênio, o hidrogênio, que se comporta como um metal, que é ganhar elétron, e o oxigênio. De cara, é a única que não é formada por metais. Lá no início, você vai ver que a base é o quê? Metal ligado à hidroxila. Falei normalmente, só que esse cara não. É a única que vai ter uma hidroxila aqui agarrado a um cátion. Olha o que acontece. Eu tenho aqui a amônia fazendo uma interação com a água. A interação de hidrogênio, muito forte. Beleza? Quando esses caras aqui eles se unem, o que acontece? O nitrogênio ele tem um par de elétrons livres, ele é da família 5A. Então, esse par de elétrons, ele consegue, por algum momento, puxar o hidrogênio da água. Afinal de contas, a água, a molécula da água é HOH. Como eu tenho oxigênio muito eletronegativo no centro, o oxigênio está puxando com muita intensidade esses elétrons do hidrogênio. Como esse hidrogênio ele acaba ficando positivo, e esse cara tem um par de elétrons aqui dando bobeira, ele acaba sendo atraído por esse par de elétrons, formando o íon amônio. Beleza? Olha a geometria desse cara. Tetraédrica. Beleza? Então, ó, esse par de elétrons livres acaba puxando um hidrogêniozinho para ele, um cátion de hidrogênio. E eu acabo tendo a hidroxila sendo liberada, tá? Agora, Alcides, isso aqui acontece com grande frequência? Não. A tendência aqui é que a água permaneça na forma de H2O, tendo dificuldade de liberar esse hidrogênio. Afinal de contas, é uma ligação covalente, cara. Para isso acontecer, você teria que quebrar uma ligação covalente, tá? Para você formar uma outra ligação aqui. Então, galera, o que eu quero que vocês entendam? Isso aqui acontece, existe a formação do hidróxido de amônio, tá? Que vai aparecer sempre assim, ó, dissociado. Beleza? Só que olha só, nesse equilíbrio aqui, o deslocamento maior está sempre no reagente. Ou seja, eu tenho sempre baixa
quantidade, baixa concentração de hidroxila. Por isso que esse cara aqui, o hidróxido de amônio, ele acaba sendo uma base fraca. Beleza? Acompanharam o raciocínio? Isso aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar. Quem viajou no que eu falei aqui? Fala para mim. Relaxa que não é fácil de entender não, tá? Fala para mim. Querem que eu explique de novo? Se ele pedir explicação para isso, eu só falo do oxigênio ser mais eletronegativo, então. Na verdade, ele não vai te pedir uma explicação para isso, não. Eu só quero, toda essa explicação foi só para você entender que esse cara aqui, apesar de solúvel, é uma base fraca. Beleza? Porque a gente viu anteriormente que se era solúvel, era forte. Se era insolúvel, era fraca. Esse cara, como ele tem ligação de hidrogênio, ele tem uma alta compatibilidade com a água. Produz hidroxila. Então, ele é compatível com água, mas ele tem dificuldade de liberar hidroxila. Base fraca. Faz sentido? É porque já teve uma justificativa. Acho que a Lard que cobrou isso, que a justificativa era de par de elétron não ligante. Tipo, tem a ver também com isso? Sim, tem um par de elétron não ligante. O nitrogênio aqui, ele tem um par sobrando, que ele é da 5A, né? Ele é da 5, faz 3 ligações com o hidrogênio. Aí tem esse parzinho sobrando. Esse par de elétron aqui, ele consegue puxar um hidrogênio, consegue puxar o cátion de hidrogênio, produzindo o OH-. Tá? Funciona desse jeito, exatamente desse jeito. Só que assim, isso acontece com grande frequência nesse equilíbrio? Não. Acontece com baixa frequência. Por isso que tem pouco OH no meio. Por isso que é uma base fraca. Acompanhou? Aham, entendi. Beleza, beleza. Aonde que teve essa. Qual questão foi essa que pediu isso? Foi do meu terceiro ano, acho que foi 2018. Aí perguntou por que era uma base de Lewis, a amônia. Ah, sim, por que é uma base de Lewis? Aí já vai ser por quê? Como eu tenho uma dissociação, uma ionização da água, e ele tem um par de elétrons sobrando, a base de Lewis é isso. É quando um átomo tem um par de elétrons sobrando, e ele consegue tirar do meio um H+. Então, ele está neutralizando o meio. Entendeu? Tirando o H+ do meio. Como ele tira H+, então ele acaba sendo uma base. Beleza? Aham, obrigada. Beleza, valeu. Galera, alguém quer alguma explicação a mais sobre isso aí ou tá tranquilo? Então, o que eu tenho que lembrar? Olha lá. Base solúvel é base forte. Insolúvel é fraca, desde que não seja o hidróxido de amônio. Tá? O hidróxido de amônio, ele é uma base que vai ser solúvel, afinal de contas é polar e tem ligação de hidrogênio, então solúvel, porém vai ser fraca, tem dificuldade de produzir OH-, tá? Única situação diferente. Bom, nomenclatura, galera, nomenclatura das bases. Primeira coisa, cara, você tem que analisar se ele forma uma única base, ou seja, se é um metal de inox fixo. Quais são os metais de inox fixo? 1A, 2A, prata, zinco, alumínio e o amônio, que não é bem um metal, né? Que é um cátion. Mas ele só vai ter essa carga positiva. É um cátion monovalente, tá? Bom, lembra do macete? 1A, 2A, aí vem alumínio, zinco e prata. Lembra disso? Para quem não lembra, vamos olhar a tabela periódica. Olha lá. 1A mais 1, 2A mais 2, aí vem alumínio mais 3. Alumínio, zinco e prata. 3, 2, 1. Isso aqui é o que eu tenho que lembrar para a prova. Tá? Então, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1. Lembrando que o cádmio também ele vai ter NOx mais 2 igual ao zinco, mas ele é muito raro de aparecer. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui. Beleza. Se for um desses caras que eu mostrei para vocês, é só escrever hidróxido de fulaninho. Por exemplo, o sódio, metal alcalino, família 1A, só tem um, cara, só tem hidróxido de sódio. Então é NaOH, só tem uma hidroxila. Não existe NaOH2 ou NaOH3, não existe. O sódio tem NOx mais 1.
Então, o NOx, que é fixo, indica o número de hidroxilas, que também vai ser fixo. Alguém com dúvida nisso? Olha a prata. A prata também, ó, vai ser monobase. O NOx da prata é mais um. Lembra? 3, 2, 1. Está na prata ali. Olha aqui, ó. Cálcio, metal alcalino terroso, família 2A, NOx mais 2, duas hidroxilas. Hidróxido de cálcio, mesma coisa o zinco. Olha lá. O zinco também tem duas hidroxilas. Beleza, hidróxido de zinco. Alumínio. Aí, se tivesse 4, não tem 4. Só tem 1, 2 ou 3 com NOx fixo. 4, normalmente, é o chumbo, que aí vai entrar na partezinha de NOx variável. E esse cara aqui, que só tem ele, tá? Que é o hidróxido de amônio. Só tem ele, tá? Bom, para montar a fórmula da base a partir dos nomes, é necessário sabermos que a formulação da base vai ser o Czinho, o elemento, hidroxila X. O número de hidroxilas da base dependerá da carga do cátion. Olha aqui, ó. Ou seja, se é mais 1, aqui é 1. Se é mais 2, aqui é 2. Dessa forma, teremos o cátion com carga mais 1 a uma hidroxila na fórmula. Cátion com carga mais 2, 2 hidroxilas. Carga mais 3, 3 hidroxilas. Beleza? Então, galera, isso aqui é um resuminho de você ir da fórmula para o nome ou do nome para a fórmula. Se você sabe que é hidróxido de sódio, sódio só tem NOx mais 1, então é monobase. Ah, o zinco é mais 2, então é dibase. Alumínio, NOx mais 3, então é tribase. E é assim que você faz. Alcides. Também. Deixa eu te perguntar, às vezes eu vejo tipo uma base que a nomenclatura tem um número romano no final, e eu achei que fosse por causa desse númerozinho que tem aí embaixo, tipo assim, tem o OH, aí tem o 3. Sim, mas é porque isso vai acontecer quando esse metal ele tiver a possibilidade de mais de uma base. Entendeu? Nesse caso aqui, não. Eu não tenho o sódio, por exemplo, com 3 hidroxilas. Só tem uma. Então, como é fixo, eu não preciso botar nada. Eu não preciso indicar o NOx dele, porque não muda. Agora, tem metais que têm variação. Esses que têm variação, aí eu tenho que botar um númerozinho romano. Não, mas aí não é por causa da quantidade de hidroxila, é por causa da quantidade das bases, é isso? Não, é por causa da hidroxila, tá? Que indica o número de oxidação. Aquele númerozinho romano é o NOx do metal. Entendeu? Se, por exemplo, ela tem lá FeOH3. Então, eu tenho 3 hidroxilas. Então, o NOx do ferro é mais 3. Então, esse é o hidróxido de ferro 3. Esse eu tenho que indicar porque eu também tenho hidróxido de ferro 2. Se eu só escrevesse hidróxido de ferro, eu não estou dizendo se eu estou trabalhando com ferro 2 ou com ferro 3. Ah, então acontece quando o NOx é variável, né? Perfeito, perfeito. Esse Ah, aqui, tá. Nesses fixos não acontece. não, o fixo você não bota, não precisa botar. Entendeu? Entendi. Mas com hidróxido de fulaninho, e vida que segue. Entendi, obrigada. Nada, beleza. Agora, foi o que você perguntou. E se tiver NOx variável? Aí, cara, eu tenho essas duas nomenclaturas. A primeira nomenclatura foi exatamente o que você falou. Olha lá, hidróxido de ferro 2. Eu coloco o númerozinho romano, tá? E eu tenho também o hidróxido de ferro 3, porque o ferro tem essa variação. Beleza? Então, o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Legal. Agora, olha lá. Existe uma outra nomenclatura e essa é um pouquinho mais chata. Essa eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Por isso que eu tenho que saber o número de oxidação de alguns metais. Os que eu tenho que saber, isso se for minha específica, tá? E como a galera aqui está focada em medicina, então química vai ser específica, eu tenho que saber. O que acontece? Eu tenho o seguinte, eu tenho o ferro, que tem NOx 2 ou 3. O NOx 2 é o menor NOx, é a menor carga. Então, eu vou utilizar a terminação oso. Por isso que o nome desse cara é hidróxido ferroso, menor NOx. Como eu tenho também o ferro 3, então
eu utilizo a terminação ico. Por isso que esse cara acaba sendo o hidróxido férrico. Fica esperto, galera. Toda vez que terminar com ico, é proparoxítona, tem que acentuar. Beleza? Então, ó, eu posso chamar esse cara. Pode aparecer numa questão hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. É a mesma coisa. Tá? Estou falando desse cara aqui. Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Quer dizer que ele tem 3 hidroxilas. O número de oxidação do ferro, eu tenho que lembrar. Ele pode variar entre 0, se for substância simples, toda substância simples é 0, ou mais 2, ou mais 3. Até aqui, tudo bem, galera? Ou seja, em relação à estabilidade, ferro mais 2 é mais estável que mais 3 ou ao contrário? Aí eu tenho que pensar no orbital. Eu acho que o 3 ele é mais estável, porque o ferro 2, ele vai ter, quando você monta os orbitais dele, você tem lá 4s2, 3d6. Aí você vai ter 5 orbitais D, né? 5 orbitais D, onde você vai ter 5 para cima e 1 para baixo. Então tem um 1 que vai ser... Tá acompanhando meu raciocínio? Tô sim. Bom, quando acontece o ferro 2, saiu o orbital S, que é 4s2, 3d6. 4s2 saiu, ferro 2. Aí eu passei a ter apenas o orbital D, onde eu tenho D6. Então, eu tenho D1, D2, D3, D4, D5, D6. Beleza. Esse elétronzinho aqui, ele está destoando dos outros. Tá? Então, esse cara ele tem que sair também para eu conseguir ter todos os orbitais D semi-preenchidos. Beleza? O que indica uma estabilidade. Nos metais de transição, a estabilidade funciona basicamente desse jeito. Ou com os orbitais semi-preenchidos, tá? Ou completamente preenchidos. Tudo bem? Entendi. Obrigada. A prata. A prata tem NOx mais 1. A prata, ela termina em D9. É 4s2, 3d9. O que acontece? D9 quer dizer que eu tenho um orbitalzinho lá no final que está semi-preenchido. Um elétronzinho salta do 4s para o 3d, preenche tudo, e por isso que a prata tem NOx mais 1, porque fica só um elétronzinho no subnível 4s. Beleza? Mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Beleza? Um pouquinho de viagem. Viagem. Boa, foi boa. Gostei da pergunta. Beleza. Agora, olha só. Outro que eu tenho que saber o NOx, outros dois, é o cobre e o chumbo. Então, galera, ficou fácil. Olha a primeira nomenclatura. Tem uma hidroxila, hidróxido de cobre 1. Alcides, eu tenho que colocar um? Tem. Tem que colocar um. Tem que indicar que o NOx do cobre é mais 1. Porque se você escrever só hidróxido de cobre, pode ser o 1 ou pode ser o 2. Tá? Então, você tem que indicar qual é o número de oxidação desse hidróxido de cobre que você está falando. E aqui embaixo, ó, hidróxido de cobre 2. Tem 2 hidroxilas. Vamos dar um pulão, depois eu vou na segunda nomenclatura. Olha aqui, ó. Esse é o chumbo, do latim plumbum, ok? Então, o hidróxido de cobre, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Isso aqui é uma tetrabase, beleza? Pode rolar. Agora, a nomenclatura oso e ico. Tem um detalhe. Se você olhar anteriormente, é hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Tudo bem, beleza. O problema é que essa nomenclatura de oso e ico, você tem que usar o nome em latim. Em latim, o cobre, né, ele não é cobroso, né, ou cobrico. Não é isso. Você tem que usar o latim cuprium. Por isso fica hidróxido cuproso. Não melhora nada, tá? Mas é a nomenclatura oficial. Cuproso, hidróxido cúprico, beleza? Hidróxido cuproso ou
Só que se você achou isso feio, pior seria o chumbo. Né? Que se você usar, né, o nome que a gente fala, chumbo, ia ficar hidróxido chumboso e chumbico. Cara, não pode, chumbico não pode, né? Não rola. Então, você tem que usar aqui, ó, plumbum, tá? Hidróxido plumboso e hidróxido plúmbico. Até aqui tudo bem, pessoal? Hidróxido plumboso e o hidróxido plúmbico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lembrando que o nóxido cobre mais 1, nóxido cobre mais 2, mais 1 mais 2. Nóxido chumbo pode variar entre 2 ou 4. Família par, o NOx dele aqui é par também. Família 4, beleza? Bom, aqui, ouro, hidróxido auroso, beleza? Ou hidróxido de ouro 1. O símbolo do ouro é AU, porque em latim é aureum, né? Vem de auréola, né? Do anjinho, que fica lá na cabecinha, que todos nós somos anjinhos. Então, beleza. Então, ó, aureum, né? E ontem eu vi um cara que foi preso com o nome de Aurino, né? Acho que não está representando muito o nome dele, não. Não está valendo muito, não. Então, olha lá. Hidróxido de ouro 3 ou hidróxido áurico. Beleza? Proparoxito, né? Tudo bem, galera, até aqui? Pessoal, das bases, é isso que a gente tem que ver. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação à base? Que eu vou mudar o assunto agora. Fala para mim. Posso passar para o próximo? Pode. Beleza. Então, vamos começar a falar dos ácidos. Aqui. Ácidos, galera. O que são ácidos? Lembra, o que é uma base? Base é a substância que libera OH-, beleza? Vai liberar OH-. Então, liberou OH-, é uma base. Ácido, não. Segundo Arrhenius, que foi o cara que estudou isso inicialmente, ó, é toda substância, vamos lá, são substâncias compostas que em solução aquosa liberam cátion, como cátion ou hidrogênio, ou seja, libera o H+, tá? Então tem aqui o H+. Bom, o que acontece, galera? São substâncias que dentro da água vão liberar esse carinha aqui, o H+. Quando você fala assim, eu estou com uma acidez no estômago, quer dizer que a concentração de H+ no seu estômago está elevada, beleza? Por isso que você entra com uma base, entra lá com leite de magnésio, né? Ou com antiácido, é para diminuir a concentração desse carinha, que é liberado exatamente pelo ácido clorídrico, que é esse aqui, tá? Para falar dele daqui a pouquinho. Só que existe uma outra forma que pode aparecer isso aqui para vocês, não como H+, existe um outro íon. Como é que é o outro íon? O outro íon é esse carinha aqui, ó. Concorda que aqui eu tenho água e que o oxigênio tem um par de elétrons livres aqui? O que acontece? Se eu tiver a liberação do cátion de hidrogênio, o H+, esse par de elétron aqui, ele acaba, ó, o H+, não H2, tá? O H+, ele acaba sendo atraído por esse, nem precisava, por esse par de elétron aqui, olha lá. Esse H+ aqui, ele acaba sendo atraído por esse par de elétron, fazendo uma ligação dativa. O nome desse cara aqui, esse que a gente vê como H3O+, ele tem o nome de hidrônio. Lembra disso? Olha lá. Tentando escrever, mas não está saindo a escrita disso. O nome desse cara é o íon hidrônio. Não esquece o nome desse cara, tá? Hidrônio. Ou seja, se aparecer H+, ou o íon hidrônio, que é o H3O+,
com certeza você está falando de um meio ácido, tá bom? Então, H+, ou H3 ou mais, eu estou trabalhando com uma substância ácida, tá? Esse cara aqui é o H3 ou mais. Bora lá, H3 ou mais. Íon hidrônio. Todos dois indicam um meio ácido. Se aparecer isso na prova, estou falando de um meio ácido, ou seja, um meio que tem um pH inferior a 7. Lembrando que pH 7 é um pH neutro, pH maior do que 7 é um pH básico, pH menor do que 7 é um pH ácido. E vocês estão cansados de ver, tá? Não era nem para eu falar isso com vocês, que vocês já sabem. Beleza, então voltando lá nos ácidos. Vamos lá, galera. Ó, toda substância que em meio aquoso libera o íon H+, ou H3 ou mais, que a gente viu lá. O Arrhenius, né, ele percebeu uma outra coisa. Ele percebeu que o ácido, ele tinha um sabor. Qual o sabor de um ácido? Alguém pode me dizer? E aí? O sabor de um ácido, ele é azedo, tá? Mas peraí, Alcides, a Coca-Cola não é ácida? Sim. Era para ser azeda? Sim. Por que a Coca-Cola não é azeda? Porque eles enchem de açúcar. Por isso, Coca-Cola não apenas a Coca-Cola, né? Os refrigerantes, de modo geral. Mas é porque a Coca-Cola que a gente pensa logo de cara, apesar de eu gostar mais de Pepsi. Mas, o que acontece? Eu tenho lá um refrigerante ácido. Eles botam muito açúcar para tirar esse azedo, para ficar alguma coisa docinha. E também é para diminuir a concentração muito alta de açúcar, eles entram com água gaseificada. É para disfarçar, é tudo para disfarçar, né? Na verdade, assim, é porque esse troço vicia, porque, na verdade, bom não é. Você tem que fazer um monte de coisa para ficar bom, né? Então, não é tão bom assim. Bom, galera, então, a equação de ionização é essa. Agora, olha a diferença. A ionização, conforme a gente viu antes, ó, aqui eu tenho uma substância molecular, não tem ligação iônica, tá? Então, ligação covalente. Então, na ligação covalente, eu quebro essa ligação, eu passo a ter a formação de H+, e de Cl-. Então, tem a formação de íons. Eu não tinha íons. Formei íons, então, ionizou. Ácidos são substâncias moleculares que se ionizam. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alcides. Eu. Também tem aquele negócio da seta, né? Tipo, até na base acho que tem isso. Quando a base dissocia por completo, tipo, a seta fica só para um lado. Aí, tipo, quando não, ela fica indo e voltando. Não tem isso também? Que é o equilíbrio. É porque, na verdade, assim, entende uma coisa, não existe uma reação química com 100%. Não existe isso. Existe, assim, quando a gente coloca uma setinha só, quer dizer que a gente não está mais considerando o reagente, tá? Mas não quer dizer que ele deixou de existir. Na verdade, tudo é um equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Só que uns formam mais produto, outros formam menos produto. Beleza? Então, assim, quando você coloca uma setinha da esquerda para a direita, que é o que a gente normalmente vê quando estuda química, é porque você está interessado apenas no que isso produz. Mas, na verdade, quando você... acho que eu já comentei isso com vocês. Quando você estuda lá rendimento, né, você está vendo quanto que é possível produzir. Exemplo. Ácido forte e base forte quer dizer que eles vão reagir muito. Então, eu formo muito produto. Mas não quer dizer que eu não vou continuar tendo ácido e base. Então, eu continuo tendo uma quantidade de reagente. Só que o meu rendimento nessa reação é muito grande. Então, o meu equilíbrio, ele se deslocou muito para o produto. A tendência é se deslocar para a direita. Agora, se eu pegar um ácido fraco, uma base fraca, eles formam pouco produto. Então, existe a formação do produto, só que quando atinge o equilíbrio, eu continuo com uma concentração de reagente muito maior do que o de produto que eu formei.
Então, o meu equilíbrio, ele tem um percentual maior, um deslocamento maior, no sentido do reagente. Acompanhou meu raciocínio? Sim. Beleza. Era essa a sua dúvida? Era mesmo. É porque, tipo, eu não sabia se isso se relacionava só com ácidos e bases fracas, sabe? Sim, sim, eu entendi. É, sim. Não, mas é relacionado a tudo. Toda reação. Até uma combustão, por exemplo, quando você... Vamos fazer churrasco, por exemplo. Né? Você não consegue queimar o carvão todo. Fica um pouco do carvão ainda lá. Né? Então, assim, eu estou usando coisas do dia a dia. Lógico que existem coisas muito mais elaboradas. Né? Mas é só para você enxergar que não existe assim, um rendimento de 100%. Até quando a gente usa o cálculo estequiométrico, né? Tem uns casos especiais quando você calcula o rendimento. 80%. Com uma reação de 80% já é muito boa. Entendeu? Quer dizer que já formou muito produto. Né? A tendência é sempre o quê? Por que a gente estuda deslocamento de equilíbrio? Porque eu quero produzir alguma coisa. Mas se a reação ela não ajuda, eu tenho que dar um jeito de forçar o meu equilíbrio a se deslocar para o sentido do que eu quero produzir. Senão eu perco dinheiro. Entendeu? Eu uso 1 tonelada de um, 1 tonelada do outro para formar 1 quilo. Né? Se eu consigo usar 1 tonelada, eu consigo produzir mais, eu ganho mais dinheiro. Eu tenho menos perda. Faz sentido isso? Sim, entendi. Beleza. Alguma dúvida aqui com relação aos ácidos, galera? Posso seguir? Ionização, galera. Olha só, outra coisa que é muito parecida com o que a gente viu nas bases, mas eu não posso dar mole com isso, tá? Se liga. Aqui eu tenho um hidrogênio, dois hidrogênios, três hidrogênios. Beleza. Se a minha fórmula do ácido ele tem um hidrogênio, ele libera um H+. Legal. Isso é bem lógico, né? 2 hidrogênios, 2H+. Opa, 2 hidrogênios, 2H+, 3 hidrogênios, 3H+, e isso é muito lógico. Se tem um, libera um. Se tem dois, libera dois. Se tem três, até 4 também, tá? Bom, a questão é a seguinte. Agora eu quero que vocês entendam a carga que fica aqui em cima. Dá uma olhada. O que aconteceu aqui na fórmula do HCl? Eu tenho o seguinte, eu tenho o hidrogênio ligado ao cloro. Volta lá. Cloro. Aqui. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho essa estrutura, que é uma geometria linear. Beleza? Eu tenho isso aqui acontecendo. Só que olha só, o cloro ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele está o tempo inteiro puxando o elétronzinho para cá. Beleza? Ele está o tempo inteiro puxando o elétronzinho para cá. O que acontece? Como ele é mais eletronegativo e a água, ela vai entrar aqui no meio para separar, para puxar o hidrogênio, afinal de contas, ele tem par de elétrons livres aqui, ele consegue puxar o H+ no meio. Então, o que acontece? O cloro consegue arrancar esse elétron, liberando o cátion de hidrogênio para o meio. Ou seja, se liga agora. O hidrogênio, para ser um hidrogênio ácido, ele tem que estar ligado a um átomo mais eletronegativo, com uma eletronegatividade bem superior à dele. Tá? Então, quando isso acontecer, joguei em meio aquoso, joguei na água, eu quebro a ligação, hidrólise, o cloro mais eletronegativo puxa o elétron para ele e libera o hidrogênio na forma de cátion H+. Ou seja, cada hidrogênio que saiu foi um elétron que ficou. Volta lá. Todo mundo enxergou o que eu fiz? Sim. Beleza. Voltando para cá, olha lá. Cada hidrogênio que saiu foi um elétron que ficou. Esse cara saiu um hidrogênio, quer dizer que o cloro puxou um elétron para ele. Olha o NO3, que é o nitrato, olha aqui. Saiu um hidrogênio, quer dizer que ele puxou um elétron. No ácido carbônico, saíram 2 hidrogênios.
Então, quer dizer que o carbonato puxou 2 elétrons. Cada hidrogênio que saiu, lembrando que o hidrogênio é cátion monovalente, hidrogênio só tem 1 elétron, ele só pode perder 1. Então, galera, como ele é um cátion, não existe H2+, ou H3+, não tem isso. É sempre H+. Aí você tem a quantidade, tá? Bom, o que aconteceu? Eu tenho aqui, ó, cada hidrogênio que saiu deixou um elétronzinho. Então, galera, olha só. O número que tiver aqui no pezinho é o número de H+, que é produzido, e também é o número do ânion, da carga do ânion, que vai ser produzido. Então, é sempre igual. Monoácido libera um H+, e o ânion tem carga 1-. Monoácido, H+, 1-. Aqui é diácido, tem 2 hidrogênios, olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, 2H+, cada hidrogênio que saiu largou um elétron, carga 2-. Triácido, saíram 3H+. 3H+, cada hidrogênio que saiu largou um elétron, carga 3-. Ou seja, o número que está aqui vai para frente do H+. Sim. Desculpa interromper, é porque eu lembrei de um negócio, não tinha uma coisa que nem toda molécula que tem hidrogênio tem exatamente a mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis? Tem uma parte que eu vou falar disso também. Porque isso tem que usar para descobrir algum tipo de nome, alguma coisa assim, não é? Aí você já juntou matéria. Ah, tá. Foi mal. Não, tranquilo. Existem 2 exceções, que está até aqui também no slide que eu vou mostrar para vocês. Tá? Ah, Mas, a princípio, se não for o que eu vou mostrar, é sempre desse jeito que eu estou fazendo aqui. Até aqui você entendeu? Entendi. Beleza. Então, galera, olha só. Cid. Oi. É porque, para mim, o ácido carbônico, se eu fosse dissociar, eu ia botar água mais CO2. Aí, tipo assim, se fosse uma proporção estequiométrica, eu nem ia me ligar de que ia ter 2 hidrogênios. Ah, não, mas aí, olha só. Não, mas a dissociação dele é isso mesmo. É água mais gás carbônico. Só que, nesse caso, eu não estou fazendo a dissociação. Eu estou fazendo o quê? Olha aqui, a ionização do ácido. Beleza? Então, tem que ficar esperto. O hidrogênio, o ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Mas, como eu disse antes, ele é muito fraquinho, tá? Normalmente, ele aparece na forma de 1H+, e o íon bicarbonato, que é o HCO3-. Mas isso eu vou falar quando eu falar dos sais. Então tem diferença eu fazer essa reação do que eu botar a água e CO2, né? Sim. Quando você está colocando depois água e CO2, você está dissociando, você está fazendo dissociação mesmo, você está produzindo, quebrando essa molécula mesmo, né, voltando à origem, porque o ácido carbônico ele é formado quando você tem o contato do anidrido carbônico, que é o gás carbônico, mais água, né? Aí você, na verdade, tudo isso aqui é um grande equilíbrio. Você tem água mais CO2, equilíbrio, produzindo ácido carbônico, que, como está em meio aquoso, produz 2H+, e o CO3 2-. Tá? Mas só que isso aqui é a ionização do ácido. O que você está falando é a decomposição do ácido carbônico. Está decompondo ele. Conseguiu enxergar a diferença? Entendi. Beleza. Então, galera, olha lá. O que aconteceu? Cada hidrogênio vai indicar o número de H+, e a carga do ânion. Foi ou não foi? Esse slide aqui, todo mundo enxergou tudo? Vamos para o próximo. Olha a estrutura deles aí. Eu tenho aqui o ácido clorídrico, tá? Onde eu tenho o cloro muito eletronegativo, puxando o elétron para ele, ficando menos e mais. No ácido nítrico, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, o hidrogênio ligado ao oxigênio, fica de olho nisso aqui, alguns detalhes. Ó. O hidrogênio está ligado ao oxigênio, que é muito eletronegativo. Aqui eu tenho uma dupla O, e aqui eu tenho uma dativa O. Beleza. Ácido carbônico, olha a fórmula estrutural. Eu tenho carbono de hibridação sp2, uma dupla e 2 simples.
e eu tenho 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Olha aqui, ó. Repara, hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio. Aqui o cloro mais eletronegativo, aqui o oxigênio muito mais eletronegativo, aqui oxigênio, oxigênio, oxigênio. Beleza. Uma pergunta que aconteceu quando eu estava dando aula sobre isso era o seguinte: Alcides, por que a ligação quebrada é a do hidrogênio e não, por exemplo, a do oxigênio com o carbono? Aí eu expliquei o seguinte: se você olhar essa moléculazinha aqui, que é a mais fácil você enxergar isso, se você olhar o átomo de hidrogênio, ele tem um número atômico 1. O que isso significa? Que ele tem um próton. O cloro, ele tem número atômico 17, ou seja, ele tem 17 prótons. Aqui eu tenho carga negativa. Então, eu tenho um cabo de guerra de cargas positivas de 1 contra 17. Quem puxa o elétron? O 17. Por isso que essa ligação aqui ela vai ser quebrada facilmente, produzindo H+, e o Cl-. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 8, número atômico 8. Então, é um cabo de guerra de 1 contra 8. Também o 8 ganha. Mas aqui, esse cabo de guerra ele já é um pouco mais justo. Eu tenho 8 e aqui eu tenho 6. Então, essa ligação aqui ela não é quebrada com tanta facilidade, porque a polaridade aqui não é tão grande quanto a polaridade que existe aqui. Por isso que a ligação quebrada... Cara passando correndo aí embaixo. Olha aqui. Porque aqui a ligação ela vai ser quebrada porque o oxigênio é muito mais eletronegativo. Então, ele puxa isso aqui com mais intensidade. Por isso que eu consigo liberar o H+, e não sai a hidroxila por inteiro. Faz sentido, galera? Tudo bem? Conseguiram entender isso? Sim. Beleza. Bom, agora o que eu quero que vocês enxerguem? É que o hidrogênio, para ele sair na forma de H+, ele tem que estar ligado a um átomo muito mais eletronegativo. E a gente está vendo isso nessas estruturas aqui. Agora, olha esse caso aí, que foi a pergunta que alguém fez para mim. Eu não consegui identificar a voz de quem fez. Mas olha só. Eu tenho o ácido fosfórico, H3PO4, ácido fosforoso, H3PO3, ácido hipofosforoso, H3PO2. Esse cara tem 3 hidrogênios, tá? 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. São todos os 3 triácidos? Não. Olha a estrutura. Os hidrogênios estão ligados aos oxigênios. Então, aqui eu consigo ter a ionização de todos os 3. Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo. Já no ácido fosforoso, isso não rola. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho 2 hidrogênios ligados ao oxigênio e um dos hidrogênios ele está diretamente ligado ao fósforo. Se eu não me engano, a eletronegatividade do fósforo e do hidrogênio são iguais. Tá? Alguém consegue ver aí para mim, por favor? A eletronegatividade do fósforo? Eu acho que é 2,1 também. Vê se alguém consegue dar uma pesquisada e olhar para mim, por favor. Então, ó, como eu tenho uma eletronegatividade muito próxima, se não igual, eu tenho ali uma ligação do tipo apolar. Se não é apolar, é uma polaridade muito baixa. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu não consigo ter esse hidrogênio saindo na forma de íon H+. Tá? Então, o ácido fosforoso, mesmo tendo 3 hidrogênios, ele é um diácido, beleza? Ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? O ácido fosfórico não, ele é um triácido. O ácido fosforoso, ele é um diácido, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, e o ácido hipofosforoso só tem 1 hidrogênio ionizável, porque os outros 2 estão diretamente ligados ao fósforo. Por isso que esse cara, mesmo tendo 3 hidrogênios, ele acaba sendo um monoácido, porque o fósforo não consegue liberar os hidrogênios na forma de íon H+. Lembra que alguém tinha me perguntado isso? Que ia depender do hidrogênio, quantos hidrogênios tinha. Então, esses 2 são aquelas exceções que eu falei para vocês.
Todos os outros, não. O número de hidrogênio que tiver é exatamente o número de H+, que vão ser produzidos. Beleza? Alguém chegou a ver a eletronegatividade do fósforo? É 2,19. 2,19, né? 2,19. O do hidrogênio também é 2,1. Então, assim, 2,1 alguma coisa, então é muito próximo. Então, como eles têm uma eletronegatividade muito próxima, um não consegue arrancar elétron do outro. Já acontece aqui. Aqui é 2,1, aqui é 3,5. Muito eletronegativo. Tá? Então, esse cara sai na forma de íon H+. Agora, galera, que horas tem? Está acabando. Olha só, eu estava falando com vocês de ácido, monoácido, diácido, triácido e até tetraácido existe também, tá? É o número de hidrogênios que vai indicar essa classificação. Monoácidos, diácidos, triácidos ou até tetraácidos é 4H+, né? 4 hidrogênios ali para saírem. Normalmente é o ácido cílico, H4SiO4, mas não aparece muito não. Bom, esse nome vocês já ouviram falar, que é o ácido, indica o número de hidrogênios. Agora, vocês já ouviram um nome chamado ácido monoprótico? Já ouviram falar nisso? Sim. Então, o que é um ácido monoprótico? O ácido monoprótico ele vai indicar o quê? Exatamente a mesma coisa. Porque, olha só, quando você olha o hidrogênio, o que é o hidrogênio? O hidrogênio é um próton com um elétronzinho aqui. Tá? O que aconteceu? O hidrogênio H+, é esse átomo que tinha um elétron, ele tinha um próton e um elétron. O H+ é um hidrogênio que perdeu esse elétron, não tem mais. Ou seja, ele tinha um próton e um elétron. Saiu o elétron, o que sobrou? O próton. Ou seja, o que é o H+? Nada mais é do que um próton. Por isso que eu posso chamar de ácido monoprótico, ácido diprótico, ácido triprótico ou até ácido tetraprótico. Então, se libera um H+, é monoácido ou ácido monoprótico, libera um próton. Se tiver 2H+, se liberar 2H+, diácido ou ácido diprótico. Isso também cai lá em constante de equilíbrio, constante de ionização. Eles falam um ácido monoprótico. Pô, tem que saber o que é ácido monoprótico, senão você nem continua a questão. É um ácido que libera um H+. Então, ó, monoácido ou ácido monoprótico, diácido ou ácido diprótico, triácido ou ácido triprótico, tetrácido ou tetrácido, tudo junto, tanto faz, ou ácido tetraprótico. Tudo bem? Beleza, galera, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta dos ácidos? Tudo certo. Tudo certo, né? Galera, eu vou finalizar aqui, que a gente vai fechar por enquanto. Na semana que vem, a gente completa esse slide. Eu vou fazer o seguinte, na terça-feira eu continuo com a Química 1, que é esse aqui, e na sexta-feira eu fecho a isomeria geométrica e óptica. Beleza? Que a gente fala de Química 2 na sexta-feira. Tudo bem, galera? Mais alguma Tudo pergunta? bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Nossa, nem pintei cabelo. Então, galera, vou finalizar aqui.